Você já ouviu falar em anorexia e bulimia? Pois é, hoje um psicólogo vai falar sobre esses transtornos alimentares e diferenciar cada um deles. Ele também vai falar sobre um novo transtorno que surgiu, a vigorexia. Vocês precisam ficar atentos aos sintomas. São transtornos muito perigosos que mudam completamente os hábitos alimentares das pessoas e são muito difíceis de superar. Vamos assistir. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Luiz Henrique Lemos, ele é psicólogo e psicoterapeuta e vai falar um pouquinho pra gente sobre os problemas que as pessoas muitas vezes têm tido por enxergar o corpo de uma maneira diferente. Tem tido uma pressão estética, né, doutor, muito grande hoje em dia e as pessoas têm desenvolvido alguns transtornos, inclusive alimentares, não é isso? Sim. Hoje a gente vê que o que é comum são alguns transtornos, tanto alimentares e outro, que é muito novo agora, chamado vigorexia, né? O transtorno alimentar a gente pode denominar dois, que é muito comum, que é a anorexia e a bulimia. E o outro transtorno, a vigorexia, que é um novo transtorno que aparece na sociedade, é chamado transtorno dimórfico muscular, né, que tem a ver com todos os três, na verdade, tem a ver com a imagem corporal, né? Começando então com os dois primeiros, que são transtornos alimentares, a anorexia e a bulimia têm a ver com a questão alimentar e também com a imagem corporal, né? Então o que acontece? A anorexia é uma pessoa que tem uma disfunção na sua imagem corporal e a partir daí, ao se alimentar, ela não consegue perceber a real imagem do seu corpo. Então, ela evita de se alimentar porque ela se acha que está um excesso de peso. E que a gente for olhar realmente, ela não está, né? Já a bulimia, e algumas pessoas pensam que um está associado à outra, né? Nem sempre a gente pode ter pacientes que têm anorexia e bulimia e tem pacientes que não precisam ter os dois, né? Então, a bulimia já é a pessoa que se alimenta e, a partir daí, causa vômito, com um sentimento de culpa que acha porque se alimentou bastante. Então, o que é comum também, a gente vê muitas pessoas que são anorexas e também bulímica, porque, ou seja, provoca o vômito em prol da culpa, porque com medo que vai engordar, né? Mas volto a falar, as duas são transtornos diferentes, né? Agora, já a vigorexia, como eu já tinha dito inicialmente, é um transtorno dimórfico muscular, que também tem a ver com a imagem corporal, né? É aquilo que a gente vê hoje, pela exigência da nossa sociedade, onde tem que ter um corpo perfeito, e algumas pessoas começam a perder a noção de qual é esse corpo e os limites do seu corpo. E aí acaba utilizando de suplementos, né? E suplementos, às vezes, que vão atrapalhar a sua própria saúde. E ele nunca está satisfeito com o seu corpo, né? E aí... Isso atinge mais... Tem essa estatística de que, por exemplo, a anorexia e bulimia atinge mais mulheres e essa vigorexia mais os homens? Sim. A anorexia e bulimia atinge mais as mulheres, principalmente a anorexia, porque... a bulimia, consequentemente, também, porque já que a gente vê que algumas vezes está associada a anorexia e bulimia, né? Porque o corpo da mulher já é um corpo mais arredondado, né? Pela própria composição do corpo da mulher. O homem não, quando ele cresce, o adolescente, por exemplo, ele vai ganhando massa muscular. A mulher não, ela vai ganhando um corpo mais arredondado. Consequentemente, isso não é à toa que as mulheres pensam que estão mais gordas, mas é da própria composição corporal dela, né? Já a questão da vigorexia, muitas vezes com a ideia de um corpo, né, entre aspas, sarado, acaba atingindo mais os homens, porque os homens buscam mais essa questão muscular, né? A própria composição do seu corpo. E aí acaba atingindo mais os homens. Mas o que a gente vê é que as mulheres também têm buscado isso. Não é à toa, a gente vê muitas mulheres hoje em academia buscando um corpo ideal e que muitas vezes acaba distorcendo o seu próprio corpo de mulher, né? Uma mulher um pouco mais musculosa, né? Que acaba deixando o que é específico dele, esse corpo mais arredondado, né? Então, o que a gente pode ver é que tudo isso vem culminar principalmente numa sociedade onde tende a buscar uma perfeição. E, a partir daí, culmina os transtornos, né? E o que a pessoa, mais uma vez, pode fazer, doutor? Ela
Claro que primeiro talvez precise perceber, né, que ela está com algum desses problemas, mas tem como mudar esse quadro? Sim, claro, tem a mudar, com certeza a gente tem essa perspectiva, mas principalmente a pergunta sua, no sentido, a pessoa percebe? Inicialmente ela não percebe. Quem pode ajudar? Os familiares. Né? Os familiares são, a gente fala, eles que vão perceber inicialmente que os seus filhos ou seus companheiros, de uma forma geral, está tendo algum desses transtornos. Porque os próprios pacientes eles não conseguem perceber. E tanto que eles têm eles são relutantes, têm uma resistência a perceber que eles estão tendo. Né? Só depois que eles vão conseguem perceber. Por quê? Vai cada vez mais aprofundar o comprometimento. Né? Então, a anorexia e bulimia, a pessoa vai cada vez perdendo, principalmente a anorexia, a pessoa vai cada vez perdendo mais peso, entrando em anemia. Né? A vigorexia, a pessoa vai começar a ter fraturas musculares devido ao excesso de prática de exercícios e tudo mais. E aí sim que ela consegue perceber quando já está culminando uma questão física, porque a questão psicológica é muito mais difícil. Então, por isso que o trabalho da família é fundamental. E aí, depois disso, dessa percepção, seja por parte da família ou da própria pessoa, precisa de um acompanhamento psicológico? Sim, o acompanhamento psicológico é fundamental, então esses indivíduos vão chegar até nós, né, os terapeutas, e a partir daí a gente busca também uma equipe multidisciplinar, volto a falar, um nutricionista, um próprio psiquiatra, se for necessário, com entrar com medicação para diminuir o nível de tensão desse indivíduo, e aí a gente faz um trabalho multidisciplinar em busca, e aí nessa equipe multidisciplinar a gente pode colocar que a família é essencial e a própria adesão do paciente. Né? Tudo isso vai contribuir para a melhoria dele, aí, com certeza.